Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso Pode ou Não, um podcast estudantil do curso de Direito do Unibrasil. Eu sou Ana Paula. E eu sou a Bruna, e estamos alinhados com a agenda da ONU de 2030. E hoje nós vamos falar e pegar algumas perguntas da comunidade em relação ao direito do consumidor, juntamente com a professora Maria Cecília, professora e advogada, que é mestre pela UEPG. Obrigada, Ana Paula, Bruna, muito obrigada. Obrigada também à Unibrasil e à professora Gislaine pelo convite. É uma honra estar com vocês. Que bom, professora. Nós estamos muito felizes em tê-la aqui com a gente hoje. Tenho certeza que todas as dúvidas terão as melhores respostas. Eu vou me dedicar. Então, vamos lá. A primeira pergunta que vai passar agora ali na TV. Oi, tudo bem? Meu nome é Arthur. Eu trabalho no comércio. Eu queria fazer uma pergunta. Se um cliente chegar e quebrar algum produto meu, eu posso cobrar ele ou não? E aí, professora? Então, vamos lá. Respondo a vocês e também ao Arthur. Arthur, veja que interessante. Eu estou respondendo a primeira de todas as perguntas justamente para alguém que está na posição de fornecedor, que é uma figura importante dentro do direito consumerista. Pois bem, Arthur, em regra, os riscos da atividade econômica no direito do consumidor são todos arcados pelo sujeito chamado fornecedor, que no seu caso específico, esse fornecedor é justamente você, o comerciante, né? Há outras formas de fornecedor, mas no teu caso específico, você é que assume esses riscos, você comerciante. Então, vejam que interessante, as responsabilidades do comerciante também incluem, Arthur, o acondicionamento, a segurança com a exposição das mercadorias, e por isso é que, como regra, quer dizer, aquilo que ordinariamente acontece, Arthur, você é que tem esses custos, esses ônus de arcar com as eventuais avarias ou prejuízos que uma eventual quebra causada pelo consumidor traga. Tá bem? Então, como via de regra, a responsabilidade é sua de fornecedor aqui na qualidade de comerciante. Eu sei que você já deve ter visto bastante, não sei se vocês viram também, Ana Paula e Bruna. É muito comum que os comerciantes costumem espalhar placas ao longo das lojas dizendo assim: quebrou, pagou, quebrou, pagou. Qual é a validade desse aviso? Juridicamente, como regra, nenhuma. Então, por que espalham? Porque a gente sabe que essas placas têm mais eficácia psicológica do que jurídica. Muitos consumidores, quando quebram, eles acabam arcando com o ônus porque não sabem do que diz a lei. Mas, via de regra, a responsabilidade com a segurança no acondicionamento e disposição é do fornecedor, nesse caso, do comerciante. Tem exceção a isso? É uma exceção, eu já te adianto, Arthur, é uma exceção que eu poderia dizer excepcionalíssima mesmo. Somente quando ficar inquestionável e com prova suficiente demonstrado que o dano, a quebra ou o estrago na mercadoria ocorreu mesmo o comerciante tendo tomado todas as cautelas para garantir a máxima segurança no acondicionamento ou na exposição, mesmo ele tendo informado o consumidor dos cuidados que deveria ter ao manusear o produto, e ainda que fique demonstrado sem sombra de dúvida que a responsabilidade pela avaria partiu ou da negligência ou da imperícia ou até da má-fé mesmo, exclusiva do consumidor. Mas eu repito, Arthur, isso é muito difícil que fique demonstrado, tá? Portanto, lembre-se sempre, a regra, aquilo que ordinariamente acontece, é que a responsabilidade é sua, de fornecedor. Tranquilos? Espero ter te ajudado nessa dúvida. Joia? Entrando nessa linha da placa que a professora mencionou,
muitos estabelecimentos abertos também colocam essa placa referente a não se responsabilizar com materiais de consumidores que estão naquele ambiente, Até né? mesmo no estacionamento, né? Eles colocam, se bater no carro, eles não... Muito mesmo. É verdade. A gente vê muito isso em cartões de estacionamento ou na entrada de shoppings, instituições de ensino, mercados. No início já da entrada do estacionamento diz lá, esse estabelecimento não se responsabiliza nem pelo seu veículo, nem em caso de furto, de roubo ou de danos, né, de colisão ali dentro, e nem dos seus pertences deixados no veículo. Essa placa costuma ter também validade jurídica 0. E aí a gente se pergunta, né, quem é da área fica curioso, então por que repetem? Repetem porque tem dado resultado. Tem dado resultado porque muitos consumidores, ao não saberem que juridicamente isso não vale nada, acabam sofrendo pelo efeito psicológico que essas placas ou esses cartazes dizem. A verdade é que, no momento em que o estabelecimento fornecedor disponibiliza esse espaço ou para você circular, né, por ali, ou para que você estacione seu veículo, deixe seus pertences, ele assume, sim, a responsabilidade por isso. Tá? Então, nós não podemos nos esquecer que toda a lei do consumidor, todo o direito do consumidor foi baseado em proteger o sujeito que tem mais debilidade de forças, é aquele que é o mais frágil, o mais fragilizado na relação de consumo, que é justamente o consumidor. E é por isso que os riscos dessa atividade desenvolvida no mercado de consumo correm, via de regra, por conta de quem fornece, de quem está no polo fornecedor, que pode ser um fornecedor de produtos ou um prestador de serviços. Ótimo, prof. Excelente, Muito obrigada. prof. Imagina. Agora nós temos uma pergunta da Patrícia. Agora nós vamos entrar no assunto de compras online. Opa! Meu nome é Patrícia, gostaria de fazer uma pergunta. Como eu devo saber se o site é confiável ou não? Muito interessante, né? Eu acho que todos nós precisamos saber disso. E é tão chato dizer que, mesmo em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Até quem conhece a lei, quem conhece o direito do consumidor, olha, aqui eu, com frequência cai nesse tipo de armadilha, de golpe. Sim, né? é muito E fácil, né? Muito. E cada vez estão mais repetitivos os golpes nas compras online, né? Nas compras eletrônicas. Pois bem, como isso é muito repetitivo, eu resolvi listar aqui algumas dicas que não te eximem completamente de cair no golpe. Mas, enfim, Patrícia e todos que estiverem aqui nos assistindo, algumas dicas que eu dou aqui são baseadas na experiência do que a gente vê acontecer no panorama jurídico. A primeira de todas as dicas, justamente pelo caso recordista desses golpes em sites não confiáveis ocorrerem justamente por aqueles consumidores afoitos que, ao circularem pelas redes sociais, acabam sendo seduzidos por alguma mercadoria que cai no anúncio ali em plena rede social. O que tem de particular nesses sites de compra que aparecem anunciados nas redes sociais? Eles têm em comum o redirecionamento automático para o suposto site da loja. Então, uma das maiores armadilhas utilizadas pelos golpistas é justamente esse redirecionamento automático para o site da loja. E ali a gente que está afoito por adquirir um produto ou contratar um serviço acaba caindo porque não faz a devida conferência. Então, primeiríssima de todas as dicas. Gostou, se interessou por algum serviço anunciado? Se interessou por alguma mercadoria ali anunciada? Segure a rede social e procure, através de algum buscador da tua confiança, procure qual é o site oficial dessa loja. Entre nesse site oficial, ou digitando, ou copiando e colando, entre nesse site oficial da loja e verifique se confere a oferta que a rede social te mandou antes. As redes sociais, embora tenham responsabilidade pelo conteúdo dos seus anunciantes, elas não conseguem, por conta própria, garantir que esses anúncios sejam fidedignos.
Uma vez estando no site da loja e verificando que bate a oferta trazida conforme o anúncio que estava veiculando na rede social, a segunda cautela. Segunda, verifique se esse site da loja ele está elencado entre sites confiáveis. A confiabilidade dos sites a gente pode verificar através de algumas ferramentas. Algumas ferramentas de procura disponibilizadas em algumas plataformas. Uma plataforma bastante utilizada, e longe de mim querer fazer propaganda, até porque são plataformas que oferecem serviços gratuitos, né? É a plataforma do Reclame Aqui. A plataforma do Reclame Aqui presta esse serviço de verificação da confiabilidade dos sites. Ela diz, inclusive, se as pessoas que compraram lá saíram satisfeitas, e se não saíram satisfeitas, qual é o índice de resposta que elas têm do fornecedor. Porque tem fornecedor que lava as mãos e não responde nunca mais. Então, isso é um serviço legal. Mas não é só na plataforma do Reclame Aqui. Existe uma plataforma que o nome é justamente Site Seguro. Então, fica assim, quer dizer, site confiável. Você vai digitar lá www.site, que é site, né? S-I-T, site confiável, sem nenhum acento.com.br. Essa plataforma do site confiável, também gratuita, oferece esse serviço de exame de confiabilidade. Não somente esses, há outras plataformas que prestam o mesmo serviço, como o Google, o Bom de Faro, o Buscapé e tantas outras. Tá? Então, a segunda providência é verificar se trata ou não de um site de compras confiável. Há mais providências. Eu posso falar das outras? Pode. Claro. A terceira providência é importante. Confiram atentamente, tá? Como que está grafado o nome dessa marca ao digitar. E explico para vocês o porquê. Muito recentemente, foi um escândalo aí no mercado de consumo. Algumas pessoas, e foram mais de centenas, eu tenho a impressão que beiram as milhares. Algumas pessoas interessadas em adquirir bolsas e sapatos femininos foram seduzidas numa rede social por esses anúncios que aparecem de uma marca de referência nacional. Essa marca, sem querer fazer propaganda, não vou dizer o nome dela completo, mas um dos nomes dessa marca, que é um nome composto, tem 2 nomes juntos, um dos nomes dessa marca é escrito com um L inicial, com O, 2 L's e a letra A. As pessoas que adquiriram os produtos, e produtos realmente que são dessa grife, realmente são, não viram o truque sutil, a armadilha sutil na grafia do nome. O site era www. Primeiro nome da marca, segunda marca escrito com um L no meio só. LOLA.com.br. Então, muitos de nós, talvez eu tivesse caído nesse golpe também. Porque vocês sabem que nós ficamos afoitos por Sim. consumir, né? A publicidade tem isso de gerar na gente necessidades que, na verdade, nós não temos, né? E com o preço muito convidativo, talvez eu, se estivesse navegando na rede social naquele momento, tivesse caído também, porque é uma grafia tão sutil, né? Como que eu vou reparar? Sim. Então, gente, são essas sutilezas que são usadas pelos golpistas. Confiram atentamente o nome lá na barra de ferramentas com a grife que você está buscando adquirir. E a quarta, diferença são 5, a quarta cautela que a gente tem que tomar é verificar se o domínio, se esse site está no domínio HTTPS. Esse S que tem depois do HTTP, esse S, ele promete redobrar a segurança no domínio desses sites, porém não se iludam. Essa cautela, ela não exime você completamente do risco, porque, pasmem, viu?
os golpistas também já estão comprando espaço nesse https://, tá? Mas ainda assim é mais seguro do que aquele que tem só http. E, por fim, que também já é uma estratégia que alguns golpistas estão conseguindo usar também, é aquele cadeado Sim, que simboliza segurança. site seguro. Sim. Compra segura. Aquele cadeado que aparece ao lado, na barra de ferramentas, ao lado do site, tá? Do site de compras. Então, eu sei que tudo isso que eu falei é até frustrante para quem vem aqui dar dicas. Mesmo adotando todos esses, nós não estamos livres de cair num golpe, mas que, sem dúvida, dificulta bastante o serviço, pelo menos para o golpista, há de dificultar. Acho que redobra a nossa segurança. E sabe, professora, esses tempos eu caí num golpe exatamente assim. Fui comprar suplementos e acabou que eu pesquisei lá no Google e apareceu vários patrocinados. Então, outra coisa é que eles pagam para aparecer primeiro, antes do original. E aí eu comprei, fiz a compra lá, R$400. E eu tava tão afoita do jeito que a senhora falou, que eu tava tão animada, que tava em promoção e que não sei o que, comprei tudo e mais um pouco. E depois, no outro dia, eu fui me tocar que eu nem fiz login. Nem login eu fiz. Que interessante. E não chegou no e-mail, daí eu achei estranho, fui pesquisar e no Reclame Aqui apareceu lá que a galera tava levando golpe nesse... As promoções né, chamam a atenção em querer comprar, em não querer investigar a fundo, né, o site. Isso mesmo. E quase sempre quando a gente está apaixonado, a gente fica cego, né? Muitas vezes nós ficamos apaixonados também por um preço que apareceu, aquilo que você nem precisava, de repente vira uma necessidade imperiosa. Enquanto você não vai lá e cai no golpe, você não dorme em paz. Normalmente, reparem que normalmente esses golpes, isso tem pesquisa demonstrando. As pessoas caem quase sempre no horário noturno, porque pega aquela pessoa que já está cansada de um dia inteiro e busca satisfação para o seu cansaço no consumir, né? Então, é ainda mais fácil de a gente cair no golpe, tá? Patrícia, espero ter te ajudado aqui com as minhas respostas. A terceira pergunta que temos, professora, e convidados, é a do Eduardo, que é bem parecido com o da Patrícia, que é sobre segurança, só que na parte de pagamento. Isso. Vai passar o vídeo. Olá, meu nome é Eduardo e eu tenho uma pergunta. Como a gente faz para se proteger de sites falsos para pagamento? Novamente, sites falsos, né? Vejam que isso é uma constante. Eu acho que nunca antes os golpistas trabalharam tanto, né? Porque, inclusive por telefonema. Mas, enfim, cada vez se multiplicam mais. Eu acredito que há de chegar um momento em que haja muito mais sites falsos do que verdadeiros, né? Sim. Mas, enfim, olha, Eduardo, além de todas as dicas que eu passei agora há pouco, repito rapidamente. Primeira delas, assegurar-se que se trata de um site que esteja no domínio https:// e não somente http, porque esse com S ao final promete maior segurança. Depois, certifique-se de que haja um cadeado colocado ao lado na barra de ferramentas, ao lado da barra de endereço, ao lado do nome do site. Essa é mais uma cautela que você pode ter. Depois, checar a confiabilidade nos buscadores de confiabilidade do site, alguns disponíveis no Reclame Aqui, outro no site confiável.com.br. Desconfie sempre de sites de pagamento para os quais você é redirecionado automaticamente. Prefira, Eduardo, buscar esse site de pagamento separado, colocando o nome na barra, no buscador ou na barra de endereços. Prefira isso, porque o redirecionamento muitas vezes pode te levar a um equívoco. Os algoritmos não filtram o que é site fake, falso, ou o que é site confiável, tá? E verifique agora providências específicas no tocante a pagamento. Atenção, providências específicas. Primeiro, gere sempre boletos em sites oficiais, em canais oficiais. Olha, o fugir do redirecionamento. Segunda, verifique se aquele credor que está te mandando o boleto para pagar
se ele realmente é detentor, o usuário daquele banco que aparece ali no boleto, tá? Ou que aparece na hora que você tenta pagar por Pix. Verifique isso. Na dúvida, não pague e faça contato com o vendedor, o credor que emitiu o boleto para verificar se isso bate. Verifique sempre os dígitos iniciais do código de barras, porque esses códigos de barra não são construídos assim ao léu, de maneira aleatória. Existe uma lógica naquela sequência e, com certeza, o fornecedor ou o credor que está te mandando o documento para pagamento vai te explicar isso. Qual deve ser a sequência inicial do boleto que você tem em mãos. Outra questão, verifique sempre, confira os demais dados constantes, se for no caso do boleto, o nome do pagador, o nome do credor. Muitas vezes tem a descrição até de que mercadoria se refere isso, tá? Ou do serviço que você está fazendo o pagamento. E evite, Eduardo, tanto quanto possível, digitar manualmente o código de barras, porque muitas vezes a gente se equivoca aqui, tá? Agora, o que mais que eu posso te sugerir? Eduardo, já caí no golpe. Desconfio que já paguei o boleto falso, o boleto que não era o verdadeiro. Então, a primeira providência que você deve fazer, entre em contato imediato com a tua instituição bancária de pagamento. Primeira coisa, faça contato imediato e não faça contato por telefones que te mandem por canais digitais. Faça por aquele que você já sabe que é o telefone correto. Normalmente ele está no verso do teu cartão ou dos teus documentos bancários. Tá? Além disso, peça imediatamente à tua instituição que te ajude a imediatamente tentar bloquear esse recurso enquanto se verifica a confiabilidade do site de pagamento. Enquanto isso não ocorrer, se já não tiver sido repassado esse recurso para a conta do credor, que eles bloqueiem para verificar se trata ou não de um estelionatário. Procure sempre a polícia, a delegacia de polícia, e faça um boletim de ocorrência. Tem muita gente que diz não vai adiantar nada, não vai dar em nada, não vão conseguir o dinheiro de volta, mas não é só para isso que serve o BO, o famoso BO, boletim de ocorrência. Serve porque ele gera índices. E uma vez que ele aumenta os índices de golpe, isso obriga a todos que estão no meio digital a reforçarem os seus sistemas de segurança. Tá, Eduardo? E, por fim, se você não pagou através de boleto, se você pagou através de Pix, muita gente prefere pagar a partir de Pix. Porque, normalmente, quando a gente vai pagar uma conta pelo Pix, nos premiam, nos bonificam. Se pagar por Pix, cai 10%, cai 5%, fica mais barato. Quem não quer pagar menos, né? Só que a questão do Pix é que até um tempo atrás não tinha como reverter um erro cometido via Pix. Agora tem. O Banco Central do Brasil, criou um sistema chamado Sistema MED, M-E-D. O que quer dizer essa sigla MED? Quer dizer Mecanismo Especial de Devolução. Você deve acionar o quanto antes esse sistema MED do Banco Central. Normalmente, a tua própria instituição financeira, a tua própria instituição bancária vai tomar essa cautela. Mas não custa que você também entre em contato com o Banco Central, verifique os canais oficiais de atendimento, mas o canal virtual, Eduardo, é o www.bcb, Banco Central do Brasil, tá? bcb.gov, porque não é instituição comercial, é .gov.br. Entre ali e imediatamente clique no acionar sistema MED, Sistema de Devolução Especial. Então, são algumas das cautelas, Eduardo, desculpe eu me alongar na resposta, mas eu procurei ser bem cuidadosa, responder com carinho essa sua dúvida, até porque eu me sinto muito lesada, tanto quanto você, tá bem?
Não sei se eu consegui ajudar com essas Sim, professora. respostas. E nessa parte também do Pix, que a senhora destacou as 3 vezes, é que ali quando você vai fazer, por exemplo, é o nome que a senhora citou lá das bolsas, por exemplo, quando você vai fazer e é golpista, aparece o nome da pessoa. Isso é importante destacar, que se você está atento ali, você não pessoa paga. Jurídica. Isso é importante. Eu já caí em golpe assim, sabia? Eu também. Se eu tivesse falado com você primeiro, Bruna, talvez eu não tivesse caído. Tá Sim, vendo? é muito importante, né? É muito, Ana. Quando pessoa física, se é de uma empresa, pode saber. É verdade. Esse assunto é muito fundamental, porque hoje podemos dizer que 90% das compras são feitas online, né? Até porque o preço é mais convidativo. A forma de você receber na sua casa. Sem precisar sair, né? Se Então, incomodar. a comodidade, a facilidade em fazer a compra hoje online é... E é bem mais em conta do que comprando no estabelecimento físico. Então, já é um convite para você desprestigiar o estabelecimento, né? Sim. Certo. Ainda nesse assunto sobre compras online, podemos falar sobre prazos também, né? Isso. Surge muitas vezes aquela dúvida. Fiz a compra e me arrependi. E agora? Muito interessante essa questão. Muito interessante mesmo. Ana, no Código de Defesa do Consumidor, existe a previsão de que para as compras feitas fora do estabelecimento comercial do fornecedor, não somente via online, mas é que hoje em dia quase sempre é assim que ocorre. A gente já não faz mais compra por correspondência ou outras, por telefone, enfim. Mas mesmo se for esse o caso, para todas as compras que o consumidor faça sem ter ido presencialmente ao estabelecimento do fornecedor, ele tem o direito de arrependimento que não precisa ser motivado. Então, ele recebeu a mercadoria a partir do exato momento em que ele recebe. Contam-se os próximos 7 dias. Atenção, não são dias úteis, são dias corridos, tá? Então, contam-se mais 7 dias para que ele possa exercer o seu direito de arrependimento. E aqui vem muitos abusos, muitas vezes. O site de vendas lá te pergunta, qual o motivo? Ficou pequeno? Ficou grande? Mercadoria diferente da anunciada, não gostou da cor, e às vezes nem tem lá a opção, simplesmente não quer, ou arrependeu-se. E aí você acha que isso é um obstáculo para devolver. Não é. O direito de arrependimento não é porque você escolheu mal, é porque você não teve a chance de fazer a checagem da mercadoria in loco, no local. Então, é por isso que existe essa previsão. Essa foi a mentalidade do legislador quando criou esse direito de arrependimento. Então, você tem o direito de se arrepender sem precisar de grandes justificativas. Só dizer, não quero. Me arrependo de ter feito a compra. Desde que você exerça isso dentro do prazo de 7 dias, você está exercendo uma faculdade que a legislação te deu. Muito obrigada, De prof. nada. Muito obrigada, prof. Imagine. Então, agora, para dar uma descontraída, algo mais relax aqui. É uma pergunta, quando vou ao cinema, posso levar algo para comer lá dentro que eu não comprei ali no cinema? Ótima, Vamos escutar a pergunta da Natália. Oi, eu sou a Natália e eu tenho uma pergunta. Pode ou não pode levar produtos que eu não comprei no cinema para dentro da sala do cinema? Mais conhecido como venda casada, né, professora? Isso, gostei demais. Isso aí, viu? Estão estudando bastante direito do consumidor. Vou contratar vocês, viu? Então, Natália, você pode sim. Você pode sim. Sabe por quê? Porque impor a obrigatoriedade de somente poder consumir no cinema os alimentos e as bebidas ali comprados representa justamente o que Bruna e Ana adiantaram aqui. Uma conduta chamada, na lei consumerista, no Código de Defesa do Consumidor, chamada tecnicamente de venda casada e que é algo proibido. Isso está onde? Está lá no artigo 39, no inciso já de entrada, no inciso 1º do CDC, e justamente proíbe. Então, proíbe condicionar a venda de produto ou serviço à venda de outro produto ou serviço também do mesmo fornecedor.
Essa prática abusiva, venda casada, é vedada. Sempre que usarem o termo veto ou vedado, significa proibido. Isso não é protegido. E veja que interessante, Natália, você está na crista da onda, está bem antenada. Porque justamente sobre cinema, uma das nossas cortes superiores de justiça, chamada STJ, Superior Tribunal de Justiça, desde o ano de 2016 já afirmou esse conhecimento, essa posição, esse posicionamento. Já afirmou que o consumidor pode entrar nas salas de cinema com alimentos similares aos que são vendidos ali, tá? Mesmo que tenham sido comprados fora desse estabelecimento. Então, vejam que nós estamos abraçados com o posicionamento de um tribunal importantíssimo, o STJ. Pode, portanto. Perfeito. Então, agora podemos ir ao cinema e levar um chocolatinho sem ser escondido, né, professor? Porque a gente levava e não sabia, né? Sim. Vou levar pipoca. Isso. Então, prof, muito obrigada por ter Imagina. aceito o nosso convite. Tenho certeza que todas as dúvidas foram esclarecidas da melhor forma, de uma forma clara. Sim. As dicas foram maravilhosas. Muito obrigada. De nada, estou sempre à disposição e foi uma honra. Obrigada. Eu também queria agradecer a você que nos encaminhou perguntas e que nos acompanhou até aqui. Espero que a gente tenha ajudado você a conhecer melhor os seus direitos na parte do consumidor. E até Até a próxima. Tchau. Tchau.